Olá, como vocês estão? Primeiramente eu quero me apresentar, sou o professor Guilherme, faço parte do setor pedagógico aqui da Faculdade FAMART. Sou formado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestrando em História pela mesma universidade. Fiquei muito feliz de ter sido convidado para participar desse evento tão importante que é a Semana da Educação na Faculdade FAMART. Mais feliz ainda de poder falar sobre um livro que eu li lá quando eu iniciei a graduação. Tenho uma memória extremamente afetiva com esse livro. Então, para quem não conhece, Rubem Alves foi um dos grandes escritores e pensadores do Brasil. Nasceu lá no interior de Minas, em 1933. Morreu aos 81 anos, em 2014. Durante esse tempo de vida, estudou teologia e foi pastor. Fez mestrado em teologia, doutorado em filosofia e também deu aula na Universidade de Campinas, também conhecida como Unicamp, uma das melhores universidades públicas que nós temos no país. Para quem não conhece, também o professor Leandro Carnal, que está muito em alta hoje em dia, foi professor durante boa parte da sua vida lá. Por fim, também tornou-se um psicanalista. Rubem Alves também foi muito conhecido por escrever crônicas, escreveu para o jornal Correio Popular, que inclusive parte do livro que eu vou apresentar aqui hoje foi retirado de crônicas escritas nesse jornal. E também na Folha de São Paulo. O Rubem Alves se intitulava um contador de histórias. Aí tem uma diferença entre história e histórias. Histórias não quer dizer mentira. Histórias é a vida cotidiana. É o conto, é o popular, é aquilo que acontece na vida cotidiana. A história é mais vinculada ao meio científico, acadêmico, de pesquisa, de história e tudo mais. Então ele se auto-intitulava um contador de histórias. Vou mostrar aqui um pouco dos livros que eu tenho, é algo particular meu, do Rubem Alves. Para quem se interessar, não é o livro que nós vamos falar sobre ele hoje, são outros contos, crônicas que ele escrevia. Então, Um Mundo no Grão de Areia, O Ser Humano e Seu Universo, do Rubem Alves. Tem também o Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente, muito bonito esse, inclusive, um dos que eu mais gosto. E Retratos de Amor, também do Rubem Alves. Tem diversos outros, ele escreveu mais de 50 livros, todos em crônicas pequenas, rápidas, fáceis, com uma linguagem fácil e acessível para todo mundo que quiser ler. E muita reflexão sobre a vida, sobre a morte, sobre as histórias, sobre o país. Por fim, que eu quero falar, este é o livro, A Escola que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Quem me apresentou foi uma velha amiga minha, também professora, chamada Maria. Este meu livro é a 7ª edição, lançada lá em 2004. Interessante que o lançamento do livro foi em 2001, então 3 anos depois já estava na 7ª edição. E hoje, dando uma pesquisada rápida, ele já está na 13ª edição, a última feita em 2022. Então, entrando um pouco no livro em si, a ideia aqui não é falar especificamente sobre a Escola da Ponte ou sobre o seu idealizador, o educador José Pacheco. A ideia é apresentar de forma breve o livro em si, para que, quem sabe, possa de alguma forma tocar em você e abrir a possibilidade de leitura dele. Até porque sobre a Escola da Ponte e o José Pacheco serão apresentados em outros momentos, na Semana da Educação. Então o livro em si vai abordar sobre a viagem do Rubem Alves até Portugal para visitar e conhecer essa chamada Escola da Ponte. Então ele vai adjetivar essa visita como uma experiência de iluminação. É assim que ele vai retratar no livro. E aí, como o título diz, é algo que ele sempre sonhou, mas sempre esteve nesse campo da utopia. Então, ele sempre sonhou, mas não imaginava que existia. E existe. Então, eu quero começar lendo um pequeno trecho, que é quando ele vai falar sobre o momento inicial da visita, que é quando ele chega para conhecer a Escola da Ponte. Olha que interessante, está na página 32 da minha edição, que é a 7ª. Faltava-me, entretanto, ver na minha imaginação, utopicamente, uma escola que, de alguma forma, realizasse os meus sonhos. Quando visitei a Escola da Ponte, eu pude ver aquilo com que eu sempre sonhara. Eu, professor estrangeiro, visitante, vou visitar a escola, esperando que o seu diretor me desse as devidas explicações. Mas nada disso aconteceu. Depois de trocar comigo aquelas palavras iniciais de cordialidade, ele simplesmente chamou uma menina de uns 9 anos que estava passando e lhe disse: "Tu podes mostrar e explicar a nossa escola ao nosso visitante?" Dita essas palavras, ele me abandonou, sem pedir desculpas, e a menininha assumiu a tarefa com uma inteligência e um desembaraço que me deixaram perplexo. Compreendi, então, que eu me encontrava diante de uma escola que eu nunca imaginara.
Então nós podemos perceber, na escrita do autor, uma demonstração de pertencimento e vínculo com a escola, da menina, né? Então, geralmente, quem apresenta a escola para qualquer visitante é alguém com um cargo de confiança, seja um diretor, coordenador, um professor. Agora, uma menina de apenas 9 anos lhe apresentar uma escola é realmente algo fora da curva. Então, diante disso, ele vai criticar esse modelo de escola atual, né, que se mantém muito parecido com a data que o livro foi escrito, que é em 2001. Né? Algumas diferenças, mas o modelo é o mesmo. No que ele vai comparar a educação feita aqui com as chamadas linhas de montagem das fábricas. Né? Então, você tem salas de aula, separação por série, separação por idade, cada professor com sua disciplina e, principalmente, aquele que é chamado conteúdo programático, que é aquele pré-estabelecimento do que se deve trabalhar em cada série, bimestre, né, todo aquele conteúdo. Então, em tese, não se objetiva a subjetividade do aluno, né, trata-o como pertencente a uma linha de montagem em que o resultado final deve ser sempre o mesmo para todos. Aí eu queria voltar ao primeiro momento da recepção com a criança, né, e ele vai dizer lá na página 41, ainda sobre esse primeiro momento inicial de visita. E aí a menina vai dizer: nós não temos, como nas outras escolas, salas de aula. Não temos classes separadas, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Também não temos aulas em que um professor ensina a matéria. Aprendemos assim, formamos pequenos grupos com interesses comuns por um assunto. Reunimos-nos, como a professora e ela conosco estabelece um programa de trabalho de 15 dias, dando-nos orientação sobre o que devemos pesquisar e os locais onde vamos pesquisar. Usamos muito os recursos da internet. Ao final dos 15 dias, nos reunimos de novo e avaliamos o que aprendemos. Se o que aprendemos foi adequado, aquele grupo se dissolve, forma-se um outro para estudar outro assunto. Então, nós podemos ver na fala, né, da menina e na escrita do Rubem Alves, projetos, planos de trabalho, um ajudando o outro, as crianças se ensinando. Né? Então, diferente do que temos de ideia do que seja uma escola, né, em que o professor é o único responsável pela transmissão do conhecimento, aqui não. Aqui o professor caminha junto com o aluno. Então, dessa forma, ética, responsabilidade, cooperação, empatia, eles não são ensinados de forma teórica. Está na entrelinha. Né? O que é muito interessante, porque é justamente nas entrelinhas que se está o aprendizado. Agora, sobre a crítica aos conteúdos programáticos, Rubem Alves vai falar que é a distância que ele tem da realidade prática do aluno. Então, quanto mais aproximar do que é a realidade prática dos alunos, mais eficaz será o aprendizado. Como não há conteúdo programático na Escola da Ponte, os alunos podem estudar por temáticas as variadas disciplinas. Então, um exemplo que ele vai dar durante o livro, né, que é quando ele presenciou um estudo sobre a história inicial do Brasil. Então, os alunos estudaram a partir das caravelas portuguesas que vieram em alto mar, né? Então, a partir dessas caravelas, foi possível aprender sobre física, então, lei da gravidade, por exemplo, sobre história, que é a vinda dos portugueses, né? Então, foi descobrimento, foi invasão, o que foi? Sobre literatura, então, um exemplo que ele deu foi um poema que eles utilizaram do Fernando Pessoa, chamado Mar Salgado, né? Que ele vai falar da vinda dos portugueses como uma forma poética, né? Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal, por ti partires, quantas mães choraram. Enfim, um poema muito bonito também, até fica como dica aí para quem está vendo, um poema chamado Mar Salgado, do Fernando Pessoa. Ou seja, então nós estamos falando de um vasto conhecimento sendo explorado por todas as áreas do conhecimento a partir de apenas uma temática, que é a caravela. Nas escolas tradicionais que a gente conhece e está acostumado, isso jamais seria possível de ser feito. E aí, para finalizar, eu quero ler só mais um trecho, que aí eu aproveito e deixo como reflexão para vocês que estão assistindo. Ele está na página 61, tá? do livro A Escola com que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Aceitemos um fato simples. Um programa cumprido, dado pelo professor do princípio ao fim, só é cumprido formalmente. Programa cumprido não é programa aprendido, há uma diferença. Mesmo que os alunos tenham passado nos exames. Os exames são feitos enquanto a água ainda não acabou de se escoar pelo escorredor do macarrão. Esse é o destino de toda ciência que não é aprendida a partir da experiência, o esquecimento. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: se você desloca o conhecimento da prática, a consequência disso é o esquecimento, que é o que a gente vê muito nas escolas, né?
Então o aluno decora, ele não aprende. Então uma boa reflexão, tá? Para a gente, educadores. Então o que vemos com o relato na Escola da Ponte, o conhecimento crescendo a partir das experiências vividas pelas próprias crianças. E a contramão disso pode ser um dos caminhos, apenas um dos caminhos para entender o fracasso da educação no Brasil. Então eu espero que esse vídeo, essa aula, tenha despertado em você que está assistindo a vontade de ler e conhecer um pouco sobre a escola, sobre o livro, sobre o Rubem Alves. E para quem achou uma utopia, o que a gente acabou de discutir aqui, eu deixo uma frase do escritor uruguaio Eduardo Galeano sobre a utopia. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia, então? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, que nunca deixemos de caminhar e acreditar em uma educação que, de fato, promova a mudança estrutural. Muito obrigado a todos e até a próxima.